Nós já vamos falar de CPI. Eu quero aqui, antes, tratar de um assunto que é a reforma eleitoral. Reforma eleitoral que tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, relatada pela deputada Renata Abreu, né? E tem um projeto de lei, que é o novo Código Eleitoral, relatado pela deputada Margarete Coelho. Senadores, olha aqui para o tio Rei. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, olha aqui. Sabem o destino que deve ter tanto a PEC como o projeto de lei quando chegarem no Senado? Numa hipótese educada, a gaveta. Naquela mais severa, o lixo. Primeiro a gaveta, porque isso não tem de ser votado agora. Isso não é prioridade. Isso é uma invenção do seu Arthur Lira, que até eu brinquei hoje, está querendo ser o Bolsonaro da Câmara. Bolsonaro que tocava lira, o Valibene, e que não botou fogo em Roma. É mentira. Né? Isso foi uma invenção. Momento cultural. Isso foi uma invenção do Suetônio. Isso foi uma invenção do Suetônio, que está nesse livro aqui, Os 12 Césares. Né? E de outros. Né? Ele não tinha nada a ver com Roma, com o incêndio de Roma, nem estava em Roma. Agora consta, ô Lira, que ele obrigava um pouco a turma a ouvi-lo tocar lira. Então era a lira do delírio do Nero. E o Lira está com delírios de Bolsonaro na Câmara. Resolveu antecipar para ontem a votação. Estava prevista para hoje. Não dá tempo de se encaminhar nada. E aí, resolveram dar um truque em nós. Resolveram dar um truque. Todos ficamos de olho no Distritão. O que é o Distritão? Elegem-se, no caso de São Paulo, 70 deputados mais votados. Acabou. Quem são os 70 primeiros? Esse. É um lixo esse sistema. É um lixo esse sistema porque ignora a existência dos partidos. Ora, o que é uma votação proporcional? Justamente você vai compor a Câmara de acordo com os votos dados proporcionalmente aos partidos. Certo? Então você vai, quantos votos teve em São Paulo, por exemplo, para deputado federal, quantos votos teve o PT, quantos votos teve o PSL, quantos votos teve o PMDB, o MDB, quantos votos teve o PSDB, e assim vai. Tantos. Tá bom, você tem direito a X% do número de deputados de São Paulo. Tem lá um fator de correção, mas não vou entrar em detalhe. E aí, dentro desse número, vão os mais votados. Né? Eu sou favorável ao voto distrital misto, que muda isso daí, não vou entrar em detalhe agora, né? Que eu acho melhor. Mas, de qualquer modo, isso é melhor do que essa porcaria que inventaram aí, o tal do Distritão. Porque você imagina, encheria a Câmara de celebridades da internet, né? Que iriam para lá sem saber zorra nenhuma de política, ou então fazer negócio. Mesmo no sistema proporcional, isso já aconteceu, né? Em razão do bolsonarismo. Claro que isso é muito ruim. Isso é muito ruim, mas isso foi derrotado. E foi derrotado nos destaques por um placar enorme, 423-35. Sabe o que significa, Bob Furuia, ou Ivo Libeni? É mentira que eles queriam Distritão. Eles não queriam Distritão. Era só o bode na sala. Porque um troço que eles querem não ia ser derrotado por 423-35. Né? Com esse placar. O que eles queriam era a volta das coligações nas eleições proporcionais. Era aí que estava a patranha.
E essa patranha foi aprovada por 333 a 149. Em 2017, acabaram com as coligações nas eleições proporcionais. Câmara de Vereadores, Assembleia, acabaram com isso. Passou a valer em 2020, corretamente. Por quê? Porque isso faz com que você multiplique o número de partidecos. Então é assim, os mini partidos, micropartidos, partidos pequenos, se juntam a um partido maior, formam uma coligação eleitoral, né? Vendem tempo em televisão, né? Depois, esse tempo que venderam em televisão, eles cobram encargos no governo, na Câmara, no Senado. Vira um mercado do voto. Você fica com uma miríade de micropartidos que cada um atira para um lado. Né? Se você não tem mais coligação para a eleição proporcional, cada um que tente conquistar o voto do eleitor. A tendência é que os pequenos partidos desapareçam, para o bem do Brasil. Até porque tem alguns aí que só existem por causa do fundo partidário. Virou uma empresa familiar. Não é? E aí, a proposta recoloca essa farra. Recria a farra. E aí estão falando assim, não, mas agora estamos pensando na federação dos partidos, eles seriam obrigados a ficar juntos durante 4 anos. E daí? Incentiva a multiplicação de partido do mesmo jeito. Isso tudo sem debate adequado, sem que a sociedade saiba o que está acontecendo. No caso do Código Eleitoral, atenção, são 972 artigos. 972 artigos. Corresponde a 2,7 vezes a Constituição, considerando Voglio Bene e Bob Furruia, os artigos mais as disposições transitórias. Só isso. Só isso. Esse relatado pela Margareth Coelho, que fez um bom trabalho no caso da Lei de Segurança Nacional. Mas aí não. Aí não dá. Mais uma invenção do Arthur Lira. O Bolsonaro da Câmara. Tocando a sua lira. O que é? O senhor já não está sendo humilhado o suficiente, levando chute no traseiro do Bolsonaro todo dia? Que faz pacto que o senhor depois ignora? Lhe dá uma banana? Nada solene, aliás. Presidente Rodrigo Pacheco, o senhor não é obrigado a botar em votação nada. A pauta é feita pela presidência do Senado. Moraliza essa esculhambação. Moraliza essa esculhambação. Não é possível, nós estamos em agosto, esta porcariada toda tem de ser votada até outubro, não dá tempo de a sociedade saber nada. Por exemplo, esse Código Eleitoral traz censura à pesquisa. Poderia ser publicada até a antevéspera da eleição apenas. Como se a pesquisa não fosse um instrumento importante para o eleitor. Uai, eu quero saber o que é que os institutos dizem. Inclusive, eu quero saber se eu quiser fazer voto útil, eu faço. Outra, ninguém é obrigado a acreditar. Se você proíbe pesquisa de empresas responsáveis, você incentiva as pesquisas irresponsáveis. Ou, por um acaso, certas emissoras por aí deixarão de fazer enquetes. Hein? As famosas enquetes. Diz aí quem você vai votar. Olha, já estão dizendo aqui, Bolsonaro, 130% dos votos. E o Lula, menos 70%. E o Dória, menos 180%. A enquete. E aí não, a enquete não. Alguém agora vai proibir enquete, liberdade de expressão.
Porque essa gente é doida para confundir crime com liberdade de expressão. Está lá no Código Eleitoral, novo, entre os 372 artigos. Entende? Aí as aberrações são tantas que o texto da Renata Abreu confere peso 2 para efeitos de distribuição de verba pública de eleição para votos em negros e mulheres. Aí para falar, nossa, que progressista. Não, isso é apenas um erro. Porque o voto do eleitor, aí sim, o voto do eleitor não pode ter efeito diferente. É o voto, um homem, um voto, ele não pode ter um efeito diferente quando sai da sua mão o seu voto. Aí as pessoas já não têm mais o mesmo tratamento cidadão perante a lei. Isso é diferente de cota nos partidos. Os partidos, como entes públicos, que inclusive recebem dinheiro público, a esse sim se pode, por exemplo, defender que haja uma cota de 30%, que haja cota para mulheres, para negros, como política de inclusão. Ao ente público, não desigualando o voto do indivíduo. Só que aí o texto da Margarete Coelho aí relativiza a questão das cotas, como estão hoje. Então, um texto viola a igualdade dos indivíduos perante a lei. O outro, onde caberia a política de cota, aí relativiza. É o samba do deputado doido. Entende? Que o Senado tenha a coragem de deixar esta porcariada na gaveta para que seja debatida com calma, com decência, nos 2 anos seguintes até a eleição de 2024. Ou pelo menos por mais um ano, porque tem que ser votado com um ano de antecedência. Que se discuta ao longo de 2023. Mas ao longo do ano, não a toque de caixa. Coragem, presidente Rodrigo Pacheco. Coloque ordem nesta bagunça. Falei.